Ok, olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula da nossa disciplina de Introdução à Experimentação e ao Desenvolvimento de Protótipos e Projetos. Hoje a gente começa aí numa segunda parte dos temas da disciplina, onde a gente vai começar a trabalhar com o Arduino, tá certo? A gente teve a aula passada que foi sobre eletrônica básica, que é um tema muito importante para a gente poder dar continuidade nesse tema aqui, que eu acredito que dentro de prototipagem é um tema assim, bastante relevante, que é o uso do Arduino. A gente vai ver o que é essa plaquinha, esse conceito, né? E como que isso pode ser utilizado em prototipagem. Então, esses são os temas que a gente vai abordar. Primeiro, o que é o Arduino, e depois alguns exemplos de aplicações, tá certo? Depois a gente vai trabalhar com programação do Arduino, ver como que isso pode ser feito. Vai falar do Tinkercad, que é o simulador que a gente vai utilizar nesse projeto, e a gente vai ver os conceitos, como que esses conceitos de eletrônica básica que a gente viu na aula passada podem ser utilizados e testados aqui no Tinkercad. Temos algumas práticas aí, e depois usando o Arduino nesse simulador do Tinkercad, vamos falar sobre alguns programas iniciais, que dá para vocês explorarem por conta própria, e por último os desafios aí dessa aula. Beleza. Então vamos passar aí para essa primeira parte, que seria o que é o Arduino, né? A gente já começou a falar disso um pouquinho na nossa aula de introdução eletrônica, dos microcontroladores, né? Temos uma visão geral rápida, vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é. Bom, na verdade essa pergunta aí, pelo jeito, é bastante comum, né? Porque se você entrar no site do Arduino, que está nesse link aí, que está aparecendo para vocês na tela, esse é a primeira questão que aparece lá na página deles é o que é o Arduino, tá certo? Se você clicar ali, vai falar para você que Arduino é uma plataforma eletrônica open source, ou seja, de código aberto, baseada em hardware e software de fácil utilização, tá certo? Então, basicamente é uma plataforma para prototipagem de eletrônica e de código aberto e que é de fácil utilização. Então, realmente, para quem está iniciante, iniciando, né, nesse mundo aí da prototipagem, é excelente. Bom, nas minhas palavras agora, o Arduino é uma placa de desenvolvimento com microcontroladores, tá certo? Então, voltado aí principalmente, principalmente para os controladores um tipo de microcontrolador específico, de uma família que chama Atmega, tá certo? E uma placa de desenvolvimento, por quê? Na aula passada a gente viu que os microcontroladores, eles já têm os periféricos que são necessários para eles serem meio que autossuficientes, né? Então eles conseguem funcionar sem, diferente dos microprocessadores, que precisam de componentes externos para eles poderem funcionar, o microcontrolador já está tudo embarcado dentro desse circuito integrado. Só que a placa de desenvolvimento te traz funcionalidades extras que deixam mais fácil de você trabalhar com esse microcontrolador. Então, ela já tem os pinos de ligação para você comunicar com esse microcontrolador facilmente disponíveis, já tem uma porta USB para você poder ligar e um controlador dessa porta USB para você poder ligar essa plaquinha direto no seu computador, carregar o programa. Então, ela já tem né, o cristal, o oscilador para esse programa, já tem conversores analógico digital, várias coisas aqui que vão deixar mais fácil da gente trabalhar, da gente desenvolver os nossos protótipos, tá certo? Bom, então a primeira parte do Arduino seria essa, do hardware, né, que é essa placa, essas placas de desenvolvimento, a gente vai ver mais a fundo daqui a pouquinho. Mas além do hardware, ela também tem uma linguagem de programação própria, né, que na verdade é muito parecido com a linguagem C++, mas tem algumas peculiaridades, algumas facilidades extras também voltadas para iniciante e tem um ambiente de programação próprio, tá certo? Então já tem toda essa interface que facilita de você conseguir pegar suas ideias, seus códigos e carregar facilmente nessa placa. Além disso, tem essa questão que eu falei do open source, né? Que é tanto do ponto de vista de hardware quanto de software. Então, tanto esses códigos esquemáticos da placa, o CAD da placa, se você quiser reconstruir isso na sua casa, né? Fazer essas placas de circuito impresso e também esse software que é utilizado, esse ambiente de programação, tudo isso é de livre acesso. Então você pode pegar, modificar da forma que você quiser e reutilizar
um projeto próprio, tá certo? Se for necessário. Muitas vezes o que a gente acaba fazendo, já que as placas não são de tão alto custo assim, você acaba comprando pronto, porque você sabe que vai vir uma coisa de boa qualidade, né? Mas, se você quiser modificar, inclusive tem várias versões meio que genéricas do Arduino que também dá pra gente trabalhar, tá certo? Antes de eu passar mais para frente aqui, eu queria mostrar esse vídeo aqui do YouTube, só com alguns exemplos aí de aplicações, né? Se você for no YouTube, só para quem nunca teve contato com o Arduino, ter essa ideia inicial aí do que pode ser feito, né? Se você for no YouTube, você consegue ver diversos desses tipos de projetos aí, também tem listas de projetos. Então, aquele joguinho de celular, por exemplo, aí você tem lá alguns servomotores, a gente trabalhou com servomotores na aula passada, né? Para controlar como se fosse um dedo robótico ali. Vamos ver todas as aplicações não, mas aí um servo, isso aqui é uma das plaquinhas do Arduino, a gente vai ver que tem algumas opções diferentes, e os servomotores, né, que a gente trabalhou, e aí você controlando lá um braço robótico bem simples, né, usando um outro sistema ali onde você está lendo o posicionamento meio que para teleoperação. Aplicação bem interessante aí. Controlando os disquetes para tocar a música aí do Star Wars. Um robô para poder resolver o Rubik's Cube. Diversas aplicações em automação residencial, né? Aqui é uma fechadura inteligente que ela só abre se você der a batida correta, que for pré-programada, senão ela mantém a porta trancada. Um piano com latinha de Coca-Cola. Ah, esse é interessante. Usando para controlar aí a velocidade do giro da rotação ali. Enfim, são diversas opções, só queria trazer uma ideia aí de tudo que é possível, né? O que vocês estão vendo é que o Arduino não é voltado para você criar só programas de computador, né? Apesar de a gente estar trabalhando com programação, a gente não está criando coisas que vão ficar especificamente só dentro do seu computador. A ideia é você realmente interfacear com os objetos do seu dia a dia, que realizar movimentos, né? Acionar equipamentos eletrônicos, realmente atuar no mundo real, não ficar só dentro do computador, tá certo? Acho que já deu para ter uma ideia. Deixa eu passar para frente aqui. Bom, gente, e aí como eu falei, o Arduino tem então essa placa, né? Tem essa parte do hardware e tem a parte do software. Na parte do hardware, o Arduino tem diversas placas disponíveis. Então, a gente tem aqui Arduino Leonardo, Arduino Mega, cada um deles com especificações diferentes. Tem algumas aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é o Arduino Uno, que é o que vocês estão, daqui a pouco vocês vão ver aí na foto da direita, é a plaquinha mais comum, tá certo? E a gente tem algumas com um tamanho diferente que vão te dar especificações diferentes. Então, às vezes ela pode ter, essa aqui na direita aqui é o Arduino Mega, a gente vê que o tamanho dele é maior, mas ela também tem um processador, um microcontrolador com mais memória, com maior velocidade de processamento, tem mais pinos aqui para a gente poder interfacear, então você consegue controlar mais componentes externos, tá certo? Mas a ideia é a mesma, o ambiente de programação, a linguagem de programação vai ser a mesma. E também a gente tem as plaquinhas menores, essa aqui está até embaladinha ainda, não vou tirar agora não, é o Arduino Nano. Então ela vem toda desmontada para você mesmo soldar, é um componente bem pequenininho para você depois você já está no seu protótipo final, né? Quando você não precisa controlar muitas portas dedicadas, você pode usar então uma placa menor dessa. Então a gente tem uma diversidade, algumas delas já vêm com algumas aplicações específicas, já vem com conectividade na internet, por exemplo, módulo Bluetooth, cada uma delas tem uma aplicação, né? Mas a mais comum, como eu disse, a basicona é essa aqui, que é o Arduino Uno, tá certo? E aí a gente está vendo aqui, o microcontrolador está marcado aqui por esse símbolo 9 aqui, né? O ponto 9. Então é esse componente aqui, é o cérebro,
ponto principal ali da placa. No entanto, a gente vê que já tem diversos periféricos aqui que vão nos ajudar a interfacear com esse microcontrolador. Então aqui eu tenho a minha porta USB para eu poder ligar no meu computador, eu tenho a minha porta de alimentação aqui, já tem um regulador de tensão, para esse meu 5 volts eu conseguir jogar aqui para dentro do alimentar meu microcontrolador. Já tem uma interface aqui para controlar minha USB, tem um botão de reset, já tem um LED interno. Que mais? Já temos aqui os nossos conectores, os pinos. Essa aqui é uma das partes mais importantes, né? Que são os pinos I/O, ou seja, entrada e saída. É a forma como você vai pegar o Arduino e interfacear com os componentes externos. Então a gente tem esses conectores aqui próprios para isso, já para você conseguir facilmente conectar. A gente tem conectores aqui também, pinos que vão estar ligados a entradas analógicas. A gente tem alguns pinos aqui que também te permitem simular uma saída analógica, né? A gente vai ver o conceito de PWM mais para frente. Pinos de alimentação para você poder alimentar algum componente externamente, tá certo? Então a gente tem todos esses pontos aqui que facilitam a gente a interfacear com esse microcontrolador. Bom, aqui algumas especificações técnicas, tá? Não vou entrar em muito detalhe, mas é importante quando vocês estiverem trabalhando com a placa real, aqui no curso, né? Pelo fato de a gente estar remotamente, a gente vai trabalhar principalmente com o simulador, então é menos perigoso. Mas se você estiver trabalhando com um componente real, se você estiver realmente trabalhando com microcontrolador, é importante você ficar ligado nessas especificações técnicas para você não queimar a sua placa, né? Então, você tem que saber qual que é a tensão de alimentação. Se você estiver alimentando ela pelo USB, não é tão problemático, porque o USB já é regulado, né? Então, já vai ter uma tensão de 5 volts que é controlada. Se você estiver alimentando externamente, você tem que tomar cuidado com essa tensão aqui para você não queimar a sua placa. Então, recomendado de 7 a 12 volts, limite de até 20 volts. Se colocar 24 volts de corrente contínua, provavelmente vai queimar a sua placa, tá certo? Quantidade de pinos, e esse 14 do total de 6 são PWM, né? 6 pinos de entrada analógica. A gente tem uma corrente máxima que pode ser fornecida por cada um dos nossos pinos de I/O, tá certo? A gente tem aqui as especificações de memória, então a gente vê que a memória não é muito grande, né? A gente tem tanto as memórias permanentes quanto as memórias de programa que são utilizadas ao longo do programa. A gente vê que a gente não está falando em nada de gigabyte aqui, às vezes você pensa em memória RAM, você tem 4 GB no seu computador, aqui a gente não está falando nem de giga nem de mega, a gente está falando de kilobytes de memória aqui, tá certo? Então, como eu falei, os microcontroladores não são utilizados para você instalar um sistema operacional dentro desse componente, né? A gente vai trabalhar com código simples para executar tarefas específicas que você vai criar a programação, tá certo? Bom, vamos passar para frente aí nessa parte de como que seria a programação do Arduino, né? Primeiro passo, gente, se a gente tivesse aqui no curso presencial, se estivessem com acesso aí, para quem tiver, né, com acesso à placa, a primeira coisa que você vai ter que fazer é instalar o software no seu computador. Então, essa parte do software, na verdade, vai ser tanto o driver é o que vai permitir o seu computador comunicar com o hardware externo, tá certo? Vai permitir o seu computador, de fato, entender que tem uma plaquinha dessa conectada na porta USB do seu computador. E você vai precisar de instalar aquele software que eu falei que é o ambiente de programação do Arduino, tá certo? Esse ambiente de programação também é chamado de IDE, do inglês Integrated Development Environment, eu acho que é isso. Basicamente é esse ambiente, um ambiente onde você, além de criar o seu código, você consegue também compilar, verificar se tem algum erro e carregar o seu código para a sua plaquinha, tá certo? Para o seu Arduino. Não vou entrar aqui em detalhe, deixei 2 links aqui onde tem o primeiro link, o guia oficial do Arduino, mas está em inglês, e a gente tem aqui também um outro guia onde um PDF aí que dá um passo a passo de como fazer essa instalação, quem quiser passar para essa parte aí. Tá certo? O ambiente de programação, esse software que eu falei, como que é? Ele é bem simples, tá certo? Não tem nada demais. Basicamente, a gente vai ter aqui 2 áreas, né? Uma área principal, onde você vai escrever, então, o seu código. É aqui que a gente vai colocar o nosso programa. Agora, aqui a gente não trabalha, né, com diagramas de blocos, a gente vai realmente ter trabalhar com a linguagem de programação, vai escrever o nosso código aqui. E a gente tem uma outra área aqui embaixo, onde
o Arduino, onde esse software aqui vai comunicar com a gente. Então ele vai colocar ali as mensagens. Se tiver um erro, por exemplo, vai ser comunicado aqui, tá certo? Se tiver alguma notificação, vai aparecer aqui para você também nessa área de baixo, tá certo? E a gente está vendo aqui em cima, a gente tem alguns botões aqui que vão ser utilizados para a gente depois que você tiver terminado de escrever seu código já. Então esse primeiro aqui, tá aqui a descrição de cada um deles do lado, né? O primeiro dele é para você verificar, então você vai só verificar se seu código tem algum erro, se ele pode ser compilado. Depois a gente tem um outro botão que seria o de carregar. Esse botão você vai compilar o seu código, ou seja, quando a gente fala em compilar, a gente está pegando essa linguagem que você consegue entender, né, e gerando um código que pode ser carregado no Arduino. Então, linguagem de máquina. Então, você vai pegar, fazer essa transformação do código que você consegue escrever na sua linguagem de programação e transformar para a linguagem de máquina que você pode, de fato, carregar lá no Arduino, na plaquinha, tá certo? Tem um outro botão ali para você criar um novo programa. A gente pode ter, você pode trabalhar com diferentes programas abertos ao mesmo tempo, escolher qual que você quer carregar no Arduino. A gente tem a opção de salvar. É uma coisa que eu esqueci de falar. Nesse botão de carregar, além de compilar, você também vai de fato pegar o código que está salvo no seu computador, gerar esse código de linguagem de máquina e carregar isso, jogar isso através da porta USB no Arduino. Então é preciso que, para você executar esse passo, a plaquinha esteja conectada no seu computador, tá certo? Depois já do driver instalado e tudo mais. E a gente tem uma última opção aqui, que é o monitor serial. O monitor serial a gente vai falar mais para frente, mas basicamente, tratar dele mais a fundo um pouco mais à frente, né? Só aqui umas 2 aulas. No entanto, basicamente ele é uma opção que vai te permitir conversar com o Arduino enquanto ele estiver rodando. Então a gente não está falando de carregar o código nele, mas de fato, enquanto ele está funcionando, você enviar e receber mensagens do seu computador para o Arduino, tá certo? A gente vai ver melhor como que isso funciona depois. Bom, e aí, gente, só sobre essa questão da porta USB, né? A gente está vendo aqui a plaquinha, a gente tem a porta USB aqui e a gente tem um cabo USB, né? Aqui esse cabo USB ele tem um cabo USB um pouco diferente, porque uma das portas ele é direto para entrar no seu computador, né? Isso aqui muita gente nem sabe, mas hoje em dia a gente ouve muito falar de USB-C, né? Isso por quê? Porque a gente tem, na verdade, dois padrões já de porta USB, que são a porta USB-A, que é essa comum que você conhece, e essa porta aqui mais quadradinha, que é chamada de USB-B, tá certo? Às vezes ela era muito utilizada para impressoras, por exemplo. Outros dispositivos que normalmente não são controladores USB, né? Então você vai ligar uma porta no seu computador, outra porta aqui na plaquinha, e aí essa conexão vai ter 3 funções, tá certo? A primeira dela, como a gente estava falando, é de fato você pegar o código que você descreveu no seu computador, você criou no seu computador, e carregar ela para essa placa. Uma vez que você faça isso, gente, o Arduino tem uma memória permanente. Então, esse último código que você carregou vai ficar salvo. Se você desconectar, deixou o Arduino lá 3 meses desligado, da próxima vez que você for alimentou, na hora que ele ligar, ele já vai começar executando esse código, tá certo? Então, é a memória permanente dele. O segundo ponto é que o Arduino ele precisa de uma alimentação externa, tá certo? Então, ele tem alguns pinos aqui, naquela primeira foto que a gente viu, estava mostrando lá, mas ele tem alguns pinos aqui que são utilizados para alimentação. Então, esse pino pode ser para você alimentar externamente algum outro componente ou para você alimentar o próprio Arduino, tá certo? E ele também tem aqui, ó, uma porta dedicada para alimentação. Então ele tem esse conector chamado jack ou conector barril, né? Um conector simples desses cilíndricos que a gente utiliza para alimentar a plaquinha, tá certo? Aí você vai jogar aquela tensão de alimentação lá de 7 a 12 volts que é o recomendado. E então essa aí seria, ó, se você não estiver alimentando externamente, você pode alimentar diretamente através da porta USB, tá certo? Então essa aí seria a segunda função dessa porta USB. E a terceira função é aquela questão que eu estava comentando do monitor serial, ou seja, durante a execução do programa, você enviar e receber comandos do Arduino, tá certo? Bom, eu queria trazer essa parte aí rapidamente do ambiente de programação e alguns pontos práticos aí do Arduino, mas a gente vai trabalhar aqui no curso com a simulação, né? E para a simulação a gente vai então utilizar esse software aqui, um simulador dedicado,
que é chamado de Tinkercad, tá certo? Ele permite para a gente simular tanto conexões, circuitos eletrônicos simples, tá certo? Como inserir placas com microcontroladores e interfacear com esses circuitos eletrônicos, tá beleza? Então, vou passar aqui por esses tópicos: interface eletrônica básica, utilizando o Tinkercad, depois usando o Arduino, e a gente vai fazer mais uma prática aí, que seria para piscar um LED, e falar para vocês os programas starters, para depois então a gente passar aí os desafios, tá certo? Vamos... Opa, deixa eu abrir aqui. Beleza. Então, vocês vão entrar no tinkercad.com. Ele vai abrir aqui para vocês uma interface, tá certo? Aqui, gente, algumas coisas que eu queria observar. Primeiro, da mesma forma que a gente trabalhou lá no Open Roberta, aqui a gente também tem como você, se você nunca tiver entrado, no meu caso aqui eu já estou logado. Se você não tivesse logado antes, ele ia te dar uma opção de você entrar criar um novo usuário, né? Para você poder ter os seus códigos salvos, tá certo? Então, uma vez que você cria lá o seu nome, cadastra o seu e-mail, vai ter o nome de usuário e você consegue ter esses códigos salvos, tá certo? Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. O segundo ponto é que o Tinkercad ele trabalha com 3 opções, na verdade. Então ele tem essa parte aí que a gente está falando de simular circuitos eletrônicos, mas ele também tem uma parte de você criar, fazer modelagem de circuitos 3D, tá certo? Para modelos 3D para você poder preparar isso depois para impressão 3D, por exemplo. Então tem essa parte aqui que a gente não vai trabalhar agora. E ele tem uma outra parte aqui ainda, esse Code Blocks, uma coisa nova, que é também para criar esses modelos 3D, mas utilizando uma programação por diagrama de blocos, tá certo? O que a gente está interessado agora é aqui na parte de circuitos, tá certo? Que é onde a gente vai poder simular esses circuitos eletrônicos e introduzir o Arduino. Por último, gente, o tópico que eu queria apresentar nessa tela inicial aqui é que ele tem algumas lições aqui que vocês podem olhar, se vocês quiserem explorar por conta própria, né? Desde o início eu estou falando bastante isso, focando nesse ponto aí, de vocês não ficarem dependentes só da aula que eu estou passando. A ideia dessa parte de prototipagem é realmente vocês conseguirem crescer por conta própria, então quanto mais vocês conseguirem explorar, melhor, tá certo? Ele tem aqui algumas opções com aula, tem aqui umas galerias de projetos, então é bastante interessante essa parte, você vê o que outras pessoas já estão desenvolvendo e ver o que você pode aprender a partir disso. Às vezes você quer fazer um determinado projeto, você não precisa começar do zero. Às vezes você pode pegar alguma coisa que já está meio caminho andado e evoluir a partir dali, tá certo? Então vamos lá para a nossa parte de circuitos para a gente ver. Aqui, como eu falei, ó, ele já tem os outros projetos que foram salvos anteriormente, né? Então eles já ficam salvos aqui. Você pode continuar a partir dali depois. Mas vamos criar um novo circuito. Bom, na hora que a gente começa aqui o novo circuito, a gente vê que tem essa tela inicial aqui e a gente tem aqui alguns componentes aqui do lado, tá certo? Eu espero que daqui vocês já consigam visualizar alguns componentes aí que sejam familiares agora, uma vez que a gente já viu essa primeira aula aí da parte de eletrônica básica. Então a gente está vendo aqui resistor, LED, botões, potenciômetro, capacitor, chave, bateria, protoboard, Arduino, motor de corrente contínua, servomotor, LED, transistor, diodo, sensores, fotorresistor, ultrassônico. Todos esses componentes aí a gente viu na aula passada, né? Que ficou gravado aí nossa aula de eletrônica básica. Então quem perdeu essa aula, volta lá para poder entender o que são esses componentes e como que eles são importantes. Tá certo? Como que eu vou trabalhar com isso aqui? Bom, tem o jeito mais simples é eu pegar aqui um componente e simplesmente arrastar para cá, tá certo? Na hora que eu seleciono aqui, ele vai aparecer essa opção aqui para eu selecionar o nome desse componente e as características desse componente. Então, se eu tenho um resistor, a característica principal dele é a resistência, então é isso que você pode editar. Vamos colocar esse resistor aqui, por exemplo, 200 ohms, tá certo? Então, ao invés de quilo-ohms, que seria 200 mil ohms, eu vou colocar 200 ohms. E eu consigo editar. Se eu colocar um capacitor, aí
a propriedade que eu posso editar já não é mais a resistência, né? A capacitância dele, tá certo? Também eu posso mudar o nome aqui. Cada um deles eu posso dar um nome para cada tipo, né? Repara, se eu colocar mais um resistor aqui, o nome dele já vai ser 2. Então, o nome do primeiro resistor é 1, o nome do segundo era 2. Beleza. E aí agora a gente vai, então, fazer as nossas práticas aí, né? A primeira parte que eu queria fazer com vocês de eletrônica básica era uma chave para ligar um LED, tá certo? Então, um desafio bem simples, uma prática bem simples, eu quero simplesmente que tenha uma chave, você clicou numa chave ou um botão, você clicou nesse botão, acendeu um LED. Soltou, o botão apagou, tá certo? Então, queria que vocês, quem está assistindo aí, dê um pause nesse vídeo agora, veja se você consegue fazer isso sozinho. Beleza, voltou? Então, gente, o LED que a gente vai utilizar nessa prática, a gente já tinha visto na aula passada algumas características dele, né? A primeira característica é que o LED vai se comportar, então, como um diodo, ou seja, ele só deixa conduzir corrente em um sentido no meu circuito, tá certo? No circuito, no sentido contrário, ele não vai conduzir. Porém, diferente do diodo, quando ele está conduzindo corrente, ele vai, então, emitir um pulso luminoso, vai gerar um sinal luminoso aí pra gente, tá certo? Vai iluminar o ambiente. Essa é a primeira característica dele. A segunda característica que a gente viu do LED é que ele tem terminal positivo e negativo, né? Então, a gente está vendo aqui o anodo e o catodo, terminal positivo e negativo, tá certo? Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão da polaridade dele, porque é isso que vai determinar qual que é o sentido que ele vai conduzir corrente, né? A gente viu que o terminal positivo normalmente é indicado uma perna de tamanho maior, e o terminal negativo, além de ter a perna de tamanho menor, também tem esse chanfro aqui. Aqui é um pouco difícil de ver, né? Mas ele tem um chanfro normalmente no plástico aqui, uma parte reta menor, indica pra gente que é o terminal negativo, tá certo? A terceira característica que a gente viu do LED, que era muito importante, é que quando ele está conduzindo, ele apresenta uma resistência a esse fluxo de corrente muito baixa. Então ele é quase como um curto-circuito, tá certo? O que isso quer dizer? Lembrando da nossa lei de Ohm, né? A gente viu lá na aula passada que a corrente em um determinado circuito é dada pela diferença de potencial aplicada nesse circuito dividido pela resistência. Você tem um circuito puramente resistivo, né? Então, dividido pela resistência desse circuito. O que acontece? A gente pega aqui uma tensão de 5 ou 3 volts, tá certo? E eu aplico diretamente em cima desse LED, a resistência dele é muito baixa, próximo de zero. Então, 3 dividido por zero, a corrente vai tender a infinito, tá certo? Uma corrente muito alta, claro que não vai ser infinito, mas vai ser uma corrente muito alta, vai acabar queimando o meu LED, tá certo? Então, sempre que a gente estiver trabalhando com LED, a gente tem que trabalhar com resistores associados para poder limitar essa corrente, tá certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Vou colocar um resistor aqui no meu circuito, tá certo? Vou colocar uma resistência. Se eu colocar uma resistência muito alta, a corrente que vai passar vai ser muito pequena e o brilho do meu LED vai ser muito baixinho. Então, eu tenho que colocar um valor não muito alto aqui. Vou colocar 220 ohms, tá certo? E agora, por último, a última coisa que eu preciso aqui é da minha fonte de tensão, né? Então, tem algumas opções aqui. Tem uma bateria de 9 volts, uma pilha de 1,5 volt e tem uma bateria do tipo botão aqui, né? Que ela trabalha com 3 volts. Então, é essa aqui que a gente vai usar. E agora, para fazer a ligação do meu circuito, é bem simples também. Eu clicando nos terminais, ele já passa automaticamente para a ferramenta de fio para mim. Aqui eu tenho algumas opções, por exemplo, de customização de qual que vai ser a cor do fio e o tipo do fio, né? Normalmente eu deixo aqui no normal mesmo. E a cor do fio é interessante a gente usar algumas cores que, por exemplo, se eu vou trabalhar aqui no terminal negativo, então eu vou usar normalmente a cor o padrão é a cor preta, né? Aí você pode fazer o ajuste aqui para ele ficar bem alinhadinho. E se eu estou trabalhando no terminal positivo, a cor padrão é a cor vermelha. Então, posso fazer dessa maneira aqui. Opa, esqueci de... eu mudei a cor antes de selecionar o novo fio, né? E aqui você pode continuar com essa cor ou trabalhar com uma outra cor, né? Então, vamos
Vamos trabalhar essa parte aqui com a cor verde. Pronto. O resistor não está tão bem alinhado aqui com o meu LED, deixa eu alinhar. Beleza. Agora está tudo certinho. Meu circuito a princípio é esse aqui, né? Se eu mandar simular, o que eu estou esperando que vai acontecer? A corrente vai fluir no meu circuito, meu LED vai acender. Beleza, tá certo? Então é simples assim a gente fazer a primeira simulação do nosso circuito aí. Só que não era só isso que a gente precisava, né? Nossa prática aqui também dizia que deveria ter um botão que vai controlar para você ligar ou desligar o LED. Então, a gente pode fazer isso de algumas maneiras. O primeiro jeito é a gente usar esse botão aqui. Então, o botão que você apertou, ele está dando conexão entre os terminais. Então, repara que ele tem 4 pernas, mas na verdade o terminal 1A e 1B estão internamente conectados. E o terminal 2A e 2B também. Quando eu aperto o botão, os terminais 1 vão ficar conectados também aos terminais 2. Tá certo? Então, eu posso utilizar isso aqui para fazer a conexão do meu LED, né? Então, vou fazer a conexão dessa maneira aqui. Deixa eu ajeitar aqui a posição. Mais ou menos. Esse fio aqui eu vou voltar para a cor vermelha. Beleza, então vamos ver. A princípio, esse terminal 2 aqui está sempre alimentado. No entanto, esse terminal aqui está desconectado, né? Então, enquanto o botão não estiver apertado, o LED vai ficar apagado. Na hora que eu apertar, beleza, comecei a simulação. A gente está vendo o tempo correndo aqui, mas o LED não está acontecendo nada. Se eu acionar o botão, meu LED acende. Soltei, o LED apagou. Tá certo? Bem simples essa operação aí. Também teria a possibilidade de eu trabalhar com uma chave ao invés do botão, né? Na chave ela tem 3 terminais, então eu poderia fazer... Vamos colocar a chave aqui para a gente ver como é que fica esse exemplo. A minha chave ela tem 3 terminais. Então, basicamente, eu vou ligar o meu LED aqui em um desses terminais, né? Deixa eu fazer essa ligação aqui do positivo primeiro. Tá? E meu outro terminal, o que eu vou fazer? Um problema que eu tinha no circuito anterior é que quando estava desconectado, o meu terminal do LED estava o que a gente chama de flutuante. Então ele estava numa tensão indeterminada, né? Na maioria dos circuitos isso pode não causar muito problema, mas em alguns outros casos a gente pode acabar tendo problema por causa disso. Então eu posso fazer um circuito diferente, que é... Ai, meu Deus. Essa aqui é preta, agora o próximo eu quero que seja verde. Essa chave. Então ele tem um terminal comum, tá certo? E aí, de acordo com a posição da chave, esse terminal vai estar ligado ou no terra ou no vermelho, ou na tensão de alimentação, né? Então agora a gente tem um circuito onde o LED nunca está com a tensão flutuante, ele sempre está ligado ou no terra, então na primeira posição dele está ligado no terra, e do outro lado no terra também. Se a gente fizer pelo outro circuito, então a gente tem esse caminho aqui e tem circulação de corrente sendo circulada no meu circuito. E a chave tem uma operação mecânica que é diferente, né? Você clicou uma vez, ela fica, apertou de novo, ela apaga. Então você não tem que ficar segurando. São, mecanicamente é um pouco diferente. Tá certo, gente? Então essa aí é a nossa primeira prática. Era simplesmente fazer o LED acender com apertar de um botão. Tá certo? A nossa segunda prática, deixa eu mostrar aqui, era a gente fazer o LED agora com um brilho variável. Então pensa aí como é que você vai fazer, a gente já deu algumas dicas aí durante essa aula mesmo, né? Então tenta fazer sozinho aí também. Dá um pause no vídeo. E vamos lá mostrar como é que vai ficar isso agora. Então, vou tirar o botão aqui. E uma coisa que vocês estão reparando, gente, aqui, eu estou fazendo uma conexão aqui com os fios, né? Que
na parte de... acaba ficando às vezes um pouco confuso, assim, tem fio correndo de um lado para o outro, e aí que entra aquela questão que a gente viu também da protoboard, né? Que é também mais próximo do que a gente vai fazer quando a gente vai fazendo os nossos protótipos reais. Por quê? Se eu estivesse fazendo dessa forma aqui, eu teria simplesmente um monte de fio soldado um no outro, ou emendado um no outro, acaba não ficando uma coisa muito estável. Então, por isso que a gente costuma usar a protoboard. Vamos fazer isso, trazer a protoboard para cá e trazer e tentar fazer essa conexão aí com... Ups. Então, olha que legal. Com os novos componentes, né? A protoboard, a gente está lembrando então, olha só, conforme eu passo aqui, dá para ver que ela indica já para a gente que todos esses terminais aqui estão internamente conectados, né? Então, se eu colocar o meu LED nessa maneira aqui, eu vou ver que o terminal negativo dele já está conectado no resistor, tá certo? Por outro lado, eu sei que esse terminal aqui não está conectado aqui, né? Se eu pegasse o meu resistor e fizesse isso, então ele estaria em um curto-circuito, não faria sentido. Quando eu faço essa conexão, ou então se eu rotacionar o meu resistor e colocar ele dessa maneira, beleza, ele está funcionando bem, né? O resistor não tem polaridade, então não tem problema, posso deixar ele de qualquer jeito aqui. E aí vamos fazer a conexão. A gente viu também, né, que é comum, olha só, esses terminais aqui são todos conectados e normalmente eles são utilizados para alimentação. Então o que eu vou fazer? Vou girar minha fonte aqui e trabalhar dessa maneira. Vou ligar aqui, terminal positivo aqui e meu terminal negativo. Meu Deus, toda hora eu tô fazendo isso. Terminal positivo e negativo, tá certo? Então agora está tudo alimentado aqui. E desse jeito aqui também está tudo alimentado. Como é que eu faço agora? Agora eu posso alimentar diferentes partes do meu circuito com terra e o meu terminal positivo, né? Então basta, por exemplo, eu pegar daqui e jogar no meu positivo e daqui jogar no meu negativo. E agora eu vou ter o mesmo circuito que eu já tinha antes, só que com a placa, né? Beleza. Então fica um pouco mais organizado, né? Agora, nessa prática eu preciso de ter meu brilho variável, controlável. Como é que eu faço para controlar o brilho de um LED? Através da corrente que passa nele. Então, lembrando de novo da nossa lei de Ohm, como é que eu controlo essa corrente que passa no circuito? Se a minha tensão do circuito é fixa, então eu vou controlar a corrente através da resistência desse circuito, tá certo? Como é que eu faço para ter uma resistência controlável? A gente viu também na aula passada a utilização do nosso potenciômetro. Cadê? Tá aqui. Então, o potenciômetro ele tem 3 terminais, né? Se a gente pegar de um terminal 1 para o terminal 2, ele tem uma resistência fixa, que vai ser esse valor aqui, por exemplo, tá certo? 250 kΩ. Se a gente pegar no meio, ele vai ter uma resistência variável de acordo com o giro dessa knob aqui central que a gente tem, né? Então, se ele estiver na metade, você tem metade da resistência entre o terminal 1 e o terminal do meio, tá certo? Se ele estiver aqui em 3 quartos, você tem 3 quartos desse valor, tá certo? Então, vamos conectar aqui. Eu posso conectar meu potenciômetro dessa maneira? Não, né? Não faz o menor sentido porque todos esses pontos aqui estão conectados. Então, ups, eu preciso de ter o meu potenciômetro de alguma... droga. Meu potenciômetro assim, né? Então vamos lá. Eu posso conectar meu potenciômetro dessa maneira aqui. E aí agora eu quero ter uma resistência variável no meu circuito, né? Então eu vou pegar aqui, primeira coisa que eu vou fazer é alimentar o meu circuito dessa maneira. E depois no meu pino central aqui, né, onde eu tenho de fato essa resistência variável, eu vou jogar para cá. Vamos lá, vou colocar esse cara aqui de verdinho. Esse cara aqui é uma tensão de alimentação.
Vou botar ele de vermelho, seguindo os padrões aí para ficar fácil da gente identificar. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Vou começar minha simulação. A princípio, o que está acontecendo? Eu fiz uma ligação errada aqui. Dessa maneira. Beleza. Ups, ainda está errado. Ligar no terminal positivo, né? Beleza. Então agora sim, vamos acompanhar esse circuito aqui, né? Meu potencial tá vindo por aqui, passo aqui pelo meu potenciômetro, no entanto meu potenciômetro está no zero. Então, ele, como se ele tivesse um curto-circuito direto desse ponto para cá, está alimentando meu LED está brilhando lá. Se eu aumentar a resistência desse circuito, o que vai acontecer? A princípio eu consigo ter um pequeno controle do brilho ali, né? Só que eu estou vendo que o meu circuito está muito sensível. Por que será isso? Se eu olhar aqui o valor padrão do meu potenciômetro, né, ele é de 250 kΩ. Ou seja, na hora que aumenta um pouquinho isso aqui já vai para mais de 1000 ohms, e aí a corrente que eu estou tendo passando no meu LED é muito pequena, né? Então eu preciso de reduzir esse valor aqui para, vamos botar aqui, por exemplo, 500 ohms, tá certo? Para eu poder ter um controle melhor de resistência. Então eu quero que na hora que eu aumentar a resistência do circuito, eu vou ter um melhor controle do brilho desse LED aqui. Vamos ver isso acontecendo. Então, beleza. A princípio, o LED brilhando totalmente. Conforme eu aumento a resistência, ele vai diminuindo o brilho, até ele parar. Eu acho que ainda tem como até aumentar um pouquinho mais essa resistência aqui, para ele diminuir mais o brilho dele. Então, vamos jogar isso aqui para 1000. Certo? Ainda pode ser até mais. 2000. Beleza, agora já está com um brilho bem baixinho, né? E até o nosso brilho total do LED aqui. Beleza, gente? Então essa aí seria a nossa segunda prática. A gente vê que realmente com o uso do breadboard, da protoboard, fica um pouco mais fácil, claro, da gente entender, né? Tem que ficar ligado nessa questão das conexões aqui para não ter curto-circuito no seu projeto. Tá certo, gente? Essa era a nossa segunda prática. E até aqui a gente viu, né, que tem diversos componentes, então dá para fazer muita coisa aqui utilizando só esses componentes. No entanto, né, o tópico dessa aula é o Arduino. Então vamos ver como que a gente consegue utilizar o Arduino aqui para a gente poder fazer alguns circuitos um pouco mais complexos. Então o que a gente quer fazer nessa prática é utilizar o Arduino para poder fazer esse LED não ficar totalmente aceso ou totalmente apagado ou com brilho variável, mas deixar ele com piscando, né? E a princípio também com um valor que você consegue controlar essa frequência de quanto tempo que ele fica piscando aí, né? Então vamos voltar aqui. Como é que eu faço para incluir o Arduino? Da mesma forma que todos os outros componentes. Então, só eu pegar aqui, arrastar, colocar aqui embaixo, e dar um pouquinho menos de zoom. Então, gente, a primeira coisa que a gente observa é que o Arduino, né, lembrando que a gente falou da porta USB e a porta USB já é alimentação, né? Já tem 5 volts sendo gerados aqui para nossa placa. Então a gente vê que aqui embaixo tem os nossos pinos 5 volts GND, por exemplo. Então ao invés da minha bateria, eu posso usar esses pinos aqui simplesmente para alimentar esse mesmo circuito, né? Então vamos só fazer esse teste aqui, ó. Vou ligar os meus 5 volts aqui. E vou ligar o meu Terra aqui. Então, eu estou usando o Arduino aqui como simplesmente uma fonte de tensão, né? Só para a gente ver se continua funcionando normal. Então, tá lá, ó, funcionando da mesma maneira, né? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é aquelas questões da quantidade de corrente que o Arduino consegue fornecer. A gente viu lá nas especificações técnicas dele, né?
Então não é a mesma coisa que você ter uma fonte de tensão dedicada. Mas para pequenas cargas, como por exemplo um LED, ele consegue suportar bem, tá? Bom, só que agora o que eu quero fazer? Eu quero que ao invés de eu ter o meu potenciômetro aqui, ou o meu LED está sempre ligado, né? Eu quero ter como se fosse aquela prática do botão. Só que eu quero um botão que vai ser controlado diretamente pelo meu código, tá certo? Então como é que eu vou fazer isso? Bom, a primeira coisa eu vou tirar o potenciômetro aqui. A gente não vai mais precisar porque eu quero meu LED totalmente aceso ou totalmente apagado. E aí, gente, o que eu vou ter agora é um controle a partir de uma das minhas portas aqui. Então, essas portas aqui, tá vendo? São portas digitais, ou seja, elas conseguem acender, jogar para os 5 volts, uma porta dessa, ou para os 0 volts, tá certo? Ou para o meu terra, né? Então, eu consigo fazer isso como se fosse o meu botão. Lembra que minha chave tinha justamente essa característica? Eu jogava um determinado pino do LED, eu jogava ele diretamente para o terra ou diretamente para os 5 volts. É isso que eu vou fazer com essas portas aqui. Então, eu vou pegar uma dessas portas digitais, por exemplo, a porta 12, tá certo? E vou ligar ela aqui. Então, deixa eu... Não aguento ver esses fios tortos assim. Então, deixa eu jogar... Porta 12. Né? Essa porta aqui, esse caminhozinho aqui a gente está usando verde, né? Para indicar que não é o terra nem o... Beleza. Então agora, essa minha porta 12 eu estou jogando para cá. Daqui eu estou alimentando o meu LED. E aí o meu LED volta então para o meu terra, né? A minha porta 12 hora vai estar no terra, hora vai estar no 5 volts. Então agora já está funcionando isso, né? Eu só preciso de agora construir essa lógica, né? Então, como é que eu faço para construir essa lógica aqui? A gente vai trabalhar com o código do Arduino, tá certo? A gente vai ver que ele tem aqui uma opção de justamente fazer a programação por diagrama de blocos, tá certo? Então, quem estava trabalhando aí, a gente estava trabalhando com o Open Roberta, na parte de robótica educacional, né? A gente vai ver que é muito similar ao que a gente estava trabalhando lá no Open Roberta. Então, a gente tem os blocos de entrada, onde a gente vai estar lendo os pinos, a gente tem os blocos de saída, aqui como se fossem os nossos sensores, né? Os blocos de saída, onde a gente vai estar escrevendo, atuando em cima de alguma coisa. A gente tem os nossos blocos de controle, as nossas lógicas condicionais aqui, os nossos loops de repetição, parte matemática, parte de variáveis, bem próxima ao que de fato a gente estava trabalhando no Open Roberta, tá certo? Então esse códigozinho aqui, por um acaso, já é exatamente o código que a gente estava trabalhando, né? Que eu gostaria de fazer. Vamos lá. O que eu quero fazer? Eu quero acionar o LED, não é isso? Então vai ser uma saída. Tá aqui, output. Então, eu vou trabalhar... O que eu quero? Eu quero que o meu LED, eu estou vendo aqui que a porta positiva dele está conectada na porta 12 do meu Arduino, tá certo? Então, basicamente, eu quero que o meu LED... O que é a lógica que eu quero construir, né? Eu quero que acende o LED, apaga o LED. Acende o LED, apaga o LED, não é isso? E aí depois repete. Bom, uma diferença que a gente tem aqui em relação ao Open Roberto é que para a gente fazer esse loop que fica rodando eternamente, a gente tinha que utilizar um loop, né? No Arduino, a gente vai ver que ele, por padrão, ele já trabalha dentro de um loop desse. Então, esse loop principal de repetição, para ficar executando continuamente, ele já está pré-definido aqui para a gente. Então, o código que a gente montar, ele vai ficar rodando indefinidamente enquanto o Arduino estiver ligado. Tá certo? Uma vez que eu carregar isso na minha placa, esse código vai ficar escrito lá na memória. Toda vez que eu colocar energia no meu Arduino, ele vai começar a executar esse código. Independente do que esteja conectado nas portas dele, ele vai começar a executar esse código. Então, é até uma questão que a gente tem que tomar cuidado para evitar algum curto-circuito, né? Se você pega o pino 12 aqui, ele está ligado no terra, por exemplo, e você manda ele executar esse código, vai dar um curto-circuito, né? Então você vai ter problemas aí. Bom, então vamos executar essa lógica. Acende, espera um pouquinho, apaga, espera um pouquinho para ele poder voltar, tá certo? Então, basicamente, eu quero que o meu pino 12, tá certo? Vai
para o positivo, isso aqui vai fazer o meu LED acender. Se eu simplesmente executar esse código aqui, a gente já vai observar meu LED acendendo. Tará. Tá certo? Parei a simulação, tranquilo. Se eu jogar aqui para low, meu LED não vai acontecer nada, né? Então, ele vai ficar lá parado. Então, basicamente, eu quero que ele fique no positivo, ou seja, com 5 volts. E aí, depois eu vou fazer ele esperar um pouquinho, né? Porque eu posso colocar depois aqui, ó, coloco o pino 12 para apagar. Se eu simplesmente fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai ficar, acende e apaga tão rápido que na verdade ele está ficando com um brilho meia boca aqui, como se ele estivesse na metade do brilho dele, né? Então não é isso que a gente quer que ele acende, espera, depois apaga. Então vou vir aqui no meu controle, vou colocar aqui, ó. Espere um segundo. Se eu fizer dessa forma, o que vai acontecer? Ele vai acender, esperou um segundo, apagou e ele já recomeça no próximo aqui de novo. Então ele apaga e já volta para acesa. Então a gente nem vê isso acontecendo aqui na simulação. Então a gente precisa também que depois que ele apaga, que ele espera um pouquinho. Vamos adicionar aqui o bloco de esperar. Aí agora, sim, né? A gente tem lá, acendeu um segundo, apagou um segundo. Acendeu, apagou. Acendeu, apagou. Tá certo? E agora eu posso controlar esse tempo aqui, né? Vou colocar, por exemplo, 3 segundos. E a gente vai ver ele ficando mais lento. E a gente pode começar a combinar esses conceitos, né? Então, da mesma forma, agora eu posso pegar meu potenciômetro para fazer com que na hora que ele esteja aceso, eu tenha um brilho um pouco mais intenso ou um pouco menos intenso. Isso tudo pode ser combinado, a ideia é ir combinando esses conhecimentos aí. Tá certo, gente? Vocês vão ver que esses blocos, como eu disse, são bem parecidos com o que a gente já estava trabalhando, tá certo? E na aula de hoje, a gente vai ficar por aqui no diagrama de blocos, tá certo? Então, a tarefa que eu queria deixar para vocês aí é passar por isso aqui, explorar por conta própria o máximo que vocês puderem, tá certo? Tentar aprender, tentar fazer o máximo que vocês conseguirem aí. E eu vou dar uma dica extra aqui para vocês, que é o seguinte: se a gente fechar aqui o nosso código e voltar aqui nos nossos blocos, tá certo? A gente vai ver que aqui embaixo ele tem uma opção dos starters. Então, esses aqui são códigos que já são os códigos básicos que você pode utilizar para recriar algumas outras coisas, tá certo? Então, olhando para isso aqui, você já vai conseguir ver muitos circuitos interessantes. Então, tem os starters, por exemplo, básico. Então, ele tem aqui justamente aquele circuito para iluminar o LED, o circuito do dimmer com o LED, é uma forma da gente conseguir controlar o brilho desse LED aí. A gente vê que ele está com os 3 terminais conectados, né? Como controlar um motor, enfim, diversas opções aqui. Se você vier aqui no Starters do Arduino, a gente tem muito mais opções. Então a gente tem uma opção aqui para você poder fazer um brilho do LED que acende e apaga, acende e apaga. Tem como utilizar um botão, um LED piscando, esse código aqui que a gente acabou de ver. Entradas analógicas, enfim, tem diversas coisas aqui. Como controlar um LCD pelo LED. Tem diversas coisas aqui que só olhando para isso, colocou um código desse aqui, colocou um bloquinho desse aqui, um desses starters, e analisou o código, já vai dar para vocês aprenderem muita coisa por conta própria também, tá certo? Então tem algumas opções bem interessantes aí para vocês olharem depois. Vou deixar isso aí para vocês explorarem sozinhos. Bom, essas aí eram as 3 práticas que a gente tinha para a aula de hoje, né? E aí agora, passando para frente, a gente fica a última parte aí dos desafios, que é para vocês fazerem sozinhos, né? Então, são 2 desafios, tá? Acredito que vocês não vão ter muita dificuldade, é bem próximo disso aí que a gente já estava trabalhando. O primeiro deles é o mais simples, então eu simplesmente estou acendendo como se fosse um semáforo. Então acende primeiro o vermelho, depois o amarelo, depois o verde, volta. Tá certo? Vermelho, amarelo, vermelho. Então é bem próximo desse LED piscando que a gente estava fazendo, só que agora a gente vai ter que utilizar mais de uma porta, né? Então tem que fazer essa lógica aí direitinho para não ter problema. O segundo já é um pouco mais interessante. Então é como se fosse o semáforo, no entanto a gente está usando aqui um potenciômetro para controlar a velocidade com que
ele troca de cor, tá certo? Com que ele troca entre os sinais. Então, girando, vocês estão vendo ali no vídeo, girando o potenciômetro, eu consigo fazer ele girar, ele piscar bem devagar entre as cores, ou aumentar agora para um tempo intermediário, ou se eu jogo mais lá para cima, aumentar para um tempo bem mais rápido, tá certo? Isso aí a gente vai precisar de um outro conceito, que é a leitura da tensão, né? Então, eu vou deixar esse primeiro desafio ali, acredito que é bem tranquilo. O segundo vai ser interessante aí, se vocês conseguirem fazer, já é um pouco mais desafiador mesmo, tá certo? Mas fica aí para vocês tentarem e vamos ver se conseguirem. É um ótimo indicador aí se vocês estão conseguindo pegar bem a matéria, né? Bom, gente, para a aula de hoje era isso. Agradeço aí a presença, vocês terem assistido e até a próxima. Valeu!